Bem-vindo de volta. Nós estamos aqui na série da Eclésia, a vida da Igreja dentro do Reino de Deus, e hoje nós vamos estar a abordar o tema de discipulado. Discipulado é um tema que é abrangente a toda a Igreja, a missão de cada crente. Nós recebemos essa missão da parte de Jesus para ir e fazer discípulos de todas as nações. E esta é uma grande missão que nós temos como Igreja. Infelizmente, a maior parte do tempo da Igreja é dedicada ao ensino, a atividades em conjunto como comunidade, mas o principal motivo pelo qual nós estamos juntos e pelo qual nós estamos aqui nesta terra é para sermos discípulos de Jesus e para nós discipularmos as outras pessoas à nossa volta. Agora, algo que nós temos que esclarecer logo aqui no início, que o discipulado não é um curso, o discipulado não é somente um conjunto de ideias, não é uma motivação para nós irmos mais em frente. Discipulado é uma vivência em conjunto. Nós vimos isso pelo exemplo de Jesus quando esteve com os seus discípulos, em que durante 3 anos ele esteve a viver, a comer, a dormir, a caminhar, a ministrar em conjunto com esses 12 homens que ele tinha separado para ser os seus discípulos, os seus apóstolos. Então, discipulado não é um ensinamento, não é um ensino, mas é uma vivência e tem que ser vivenciado em conjunto. Nós temos que manter o nosso foco em Jesus neste percurso de discipulado. Jesus é o discipulador principal, Ele é o pastor de todos e então nós todos somos a ser discipulados por Ele, mas também nós discipulamos as pessoas à nossa volta. Nós vemos que no mundo existe mais de 2 mil milhões de pessoas que professem a sua fé cristã e dizem eu sou um cristão. Mas quantas dessas pessoas em que realmente podem dizer que são discípulos de Jesus Cristo? Talvez muito pouco, porque o discípulo não pode passar despercebido. Um cristão pode ser alguém que é despercebido na sociedade, em que ninguém sabe se ele é crente ou não, mas um discípulo não. Um discípulo nota-se bem que é cristão. Um discípulo reside naquela comissão que nós temos como seguidores de Jesus. Nós temos aquela comissão de ir e fazer discípulos de todas as nações. Mateus 28, 19 a 20 diz assim que é chegando Jesus e falou-lhes, é-me dado todo o poder no céu e na terra, portanto, ide e ensinai ou discipulai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas em que eu vos tenho mandado. Eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Nós vemos aqui que não é um treinamento que Jesus está a dizer, olha, faz um treinamento bíblico, faz uma escola bíblica para todo o mundo. Não, diz que vai e cria discípulos de mim. Então Jesus queria que essa mensagem fosse passada para todos os seus seguidores. E isso provavelmente foi um dos grandes motivadores do grande crescimento rápido da igreja primitiva, em que cada pessoa era comissionada para ser um discipulador. O objetivo de um discípulo é para que haja crescimento ou maturidade espiritual. Efésios 4, 12 e 13 explica acerca disso, em que nós temos que desenvolver esta obra do ministério para edificar o corpo de Cristo, para que haja unidade e que haja crescimento no conhecimento de Cristo. Então, um grande objetivo de um discípulo não é somente para ter um entendimento ou uma conexão grande com o discipulador ou um entendimento bíblico ou dos princípios do reino, mas que haja maturidade espiritual. Então nós podemos ver isso que é um grande foco do discipulado, é a maturidade espiritual. Agora, maturidade espiritual nós temos que ver no exemplo de como é que nós pessoas lidamos com os nossos pais. A paternidade, o conceito de paternidade é um conceito muito forte e fundamental para nós entendermos discipulado. Muitas vezes nós podemos olhar para essa palavra paternidade e nós podemos ficar logo com grandes resistências, grandes defesas por causa do nosso pai terreno, ser um pai que talvez nos maltratou, talvez foi um pai ausente, talvez foi um pai fraco, ou foi um pai que foi forte demais e abafador, mas nós temos que ver que o nosso Pai Celestial
é um Pai perfeito. Jesus, quando ele era discipulado pelo Pai aqui na Terra, ele só fazia o que o Pai dizia para fazer, ele só dizia o que ele ouvia o Pai a dizer também. Então nós vimos que havia uma ligação muito forte entre Jesus, o Filho de Deus, e Deus, o Pai, para ele desenvolver esse ministério. Jesus revela que Deus, como o Pai, em vários contextos, nós olhamos para a vida de Jesus e vemos que ele relacionava-se com o seu Pai de uma forma muito próxima. Em 1 João 4:8 e João 3:16, nós notamos que Deus ama tanto o seu Filho, e por causa do seu amor por seu Filho é que há um desenvolver deste discipulado na sua vida. E também Jesus comunica com o seu Filho e com os seguidores do seu Filho através das suas palavras escritas na palavra de Deus, que é a Bíblia. Então havia uma comunicação a Jesus e aos seus seguidores através da palavra. Houve também o recompenso do seu esforço. Hebreus 11:6 diz que há uma recompensa pelo esforço. E também Hebreus 12:3-11 diz que também há uma disciplina de seus filhos. E sendo filhos, há essa disciplina em amor para que nós podemos andar nos seus caminhos. Também há uma providência, há poder que nós recebemos e que Jesus também recebeu, que sendo o seu Filho. Filipenses 4:19 e Tiago 1:5 fala acerca dessa providência de todas as necessidades em que era preciso para desempenhar o seu papel aqui na Terra. E também há uma vida eterna que nós recebemos através do conhecimento de Deus como Pai. Romanos 6:23. Deus, o Pai, falou audivelmente, publicamente, a Jesus durante o seu ministério para afirmá-lo neste ministério. Ele falou várias vezes no seu lugar secreto, quando ele passava momentos em oração, noites em oração, mas houve 3 momentos específicos em que Deus Pai afirmou o valor do seu Filho perante todas as pessoas que estavam à sua volta. Em primeiro lugar, ele afirmou a sua identidade. Quando ele estava a sair das águas do batismo, em Mateus 3:17, diz que este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Antes de ele desempenhar qualquer função, qualquer papel, qualquer milagre aqui nesta terra, Deus já tinha prazer no seu Filho Jesus. E também em Mateus 17:5, Deus Pai fala e diz: ouçam-no, ouve as palavras que Jesus está a dizer, e estava a afirmar o seu ministério. E em terceiro lugar, o destino de Jesus foi afirmado pelo seu Pai quando ele estava no Monte de Transfiguração, em João 12:28, diz que já o tenho glorificado e outra vez glorificarei. Quando nós pensamos que Deus é o nosso Pai, nós podemos pensar que a paternidade de Deus também abrange todos os seus filhos aqui na Terra. Há uma família enorme aqui na Terra. E quando nós entendemos esta ligação familiar, nós vamos entender que há um processo neste discipulado. Muitas vezes eu gosto de usar o exemplo de pais e filhos neste processo em que há um só pai sobre todos, que é Deus Pai sobre as nossas vidas todas. Mas depois há irmãos e irmãs mais velhas que têm mais responsabilidade para caminhar e guiar os outros filhos mais novos nos caminhos do seu Pai. Acontece muito aqui nesta terra que nós vemos famílias grandes em que há irmãos mais velhos a cuidarem dos seus irmãos mais novos, e muitas vezes nós podemos comparar isso como é que é este discipulado no âmbito da igreja. Qual é que é este processo de discipulado? É como criar filhos espirituais. Gálatas 4:19, o apóstolo Paulo explica, dizendo: meus filhinhos, por quem de novo sinto dores de parto, até que Cristo seja formado em vós. Então, o objetivo neste crescimento espiritual, nesta maturidade espiritual, não é para que as pessoas sejam iguais a nós, sendo os irmãos, as irmãs mais velhas, mas que sejam iguais
à estrutura, à formação, à imagem de Cristo aqui na Terra. Então, o nosso desejo é para que cada pessoa cresça, não somente que seja uma criança, mas depois passa para o estágio de juventude e chega à maturidade espiritual, para que ela também tenha filhos espirituais ou que discipula outras pessoas, espiritualmente falando, para ser guiadas e transformadas pelo amor de Deus, para serem iguais a Cristo. Vamos analisar este processo de discipulado, em que discipulado não é um momento em que a pessoa faz uma vez e já está feito. Não, é um processo de crescimento espiritual. Então, tal como uma pessoa cresce espiritualmente, nós podemos ver que o discípulo cresce espiritualmente. Este discípulo começa como uma criança. Nós vemos no livro de Gálatas 4, 1 a 2 e também Timóteo, 2 Timóteo 2, 3 a 4, o apóstolo Paulo explica este processo de crescimento como sendo uma criança que depois passa para ser um jovem, um adulto. Como é que ele explica isso? Ele diz que a criança é semelhante a um soldado, em que o soldado cumpre os procedimentos, as ordens do seu comandante, do seu capitão, do seu regimento. Tem que andar em união, tem que andar submisso, cumprindo objetivos, estando debaixo da autoridade, sendo uma pessoa disciplinada e dizer sim, sim, não, não, cumprir exatamente as ordens dadas por seu capitão. Quando nós vemos um discípulo que está no estágio da sua maturidade espiritual, sendo uma criança, é alguém que recebe muito. Dá pouco, mas recebe muito. Este nível de criança em que a pessoa aprende muito pelo que vê no exemplo de quem está em cima. É uma pessoa que é muito carente, precisa de muita afeição amorosa dos seus pais ou de quem está por cima da sua vida para satisfazer as suas necessidades. Precisa de muita atenção, precisa de muito cuidado. Uma criança precisa sempre da atenção dos seus pais para que não entre em perigo ou faça alguma coisa mal. Precisa sempre de muita atenção da parte dos pais, mas também precisa de muitos limites claros. Dizer, não faças isso, não vais por aqui, faz isto, acorda nesta hora, faz aquilo. Neste estágio da vida de um crente é muito importante as disciplinas da fé, em que tem uma rotina diária de buscar o Senhor, oração, leitura da palavra, jejum, ofertar, a comunhão dos santos, ir à igreja. Isto tem que ser algo obrigatório para um crente neste estágio de maturidade de criança. Vai servir da sua base, da sua segurança para os seus futuros estágios de crescimento espiritual, em que é muito importante estabelecer estas rotinas e seguir as ordens de quem tem mais maturidade e que está em autoridade sobre a sua vida. O próximo estágio de crescimento espiritual é o estágio de juventude. O apóstolo Paulo explica este estágio como se fosse um atleta que está numa corrida, em que é motivado para receber uma recompensa, uma coroa, algo no futuro que vai valorizar o seu esforço. O papel do discipulador neste estágio é mais como se fosse um treinador para um desportista. Alguém que dá-lhe ferramentas, ajuda a manter o foco no objetivo certo, traz correção quando está a haver distração, mas não é alguém que oprime muito ou cria muitas regras, mas deixa que a motivação interior daquela pessoa leva a grandes conquistas. No livro de 1 João fala acerca dos jovens que são fortes, que vencem o inimigo. Esta é a idade, este é o estágio de maturidade em que há grandes vitórias, em que há grandes batalhas e grande esforço espiritual para que haja grandes vitórias nesta guerra espiritual. Há grandes metas, há grandes objetivos em que aquela pessoa vai alcançar de acordo com os objetivos e as metas que aquela pessoa tem.
e é uma pessoa que tem que ser responsável por si próprio para disciplinar a sua própria vida. Não é dependente do discipulador para maturidade espiritual, mas ela própria luta, ela própria treina, ela própria vai à batalha para vencer e ganhar o prémio. O próximo estágio, este estágio que nós vemos que é o estágio de maturidade máxima, é o estágio de adulto espiritual. Nós vemos que o adulto não é motivado por ordens, nem por objetivos, mas é motivado por visão. O apóstolo Paulo explica este estágio como se fosse de um agricultor, em que semeia um dia e depois de longos dias, muitos dias, vem a sua recompensa com a colheita. E neste estágio há uma grande paciência no coração do discipulado. Neste discípulo há um sentido de investimento, de visão para o longo prazo, de sacrifício próprio para que haja crescimento. Neste estágio é o estágio ideal para que haja procriação, filhos espirituais. Porquê? Porque neste estágio esse discípulo está disposto a sacrificar a sua vida em prol de outra vida, de criar novos bebés espirituais, criar novos seguidores de Cristo, em que não estão centrados à volta de si mesmo, mas de uma visão maior de que Deus quer alcançar a todos. Então eu vou sacrificar o meu conforto, os meus objetivos, a minha vida em prol de outras vidas. Neste processo de crescimento, o que é mais sensível e mais importante é nós sermos sábios em discernir a transição entre cada um destes estágios de crescimento espiritual, em que não convém que nós tratemos uma criança espiritualmente, um discípulo sendo criança, da mesma forma como um jovem, ou da mesma forma como um adulto. Nós temos que distinguir quem é que está perante nós, qual é que é a maturidade espiritual de cada pessoa, como é que está a nossa maturidade espiritual, para nós podermos alinhar a nossa vida neste processo de discipulado também. Nós temos que analisar também que é muito importante que haja uma conexão muito forte com o discipulador. O discípulo tem a responsabilidade de buscar o discipulador, de ir atrás do discipulador, dizer: eu não vou largar-te até que eu receba essa maturidade espiritual na minha vida. Esse é um exemplo que nós vimos no livro de 2 de Reis, capítulo 2, em que Eliseu estava com o seu discipulador Elias. Elias estava prestes a partir para o céu, mas Eliseu, de uma forma tão tenaz, de uma forma tão focada, ele diz: eu não vou largar-te até eu receber a tua unção, e não somente uma unção única, mas eu quero uma dupla unção sobre a minha vida, para ser ainda mais eficaz para o reino de Deus. Isso tem que ser o objetivo, a postura de coração de cada discípulo, é que busca essa unção de Deus através do seu discipulador. E quando nós somos discipulados por pessoas aqui na terra, nós vamos ser discipulados também por Jesus, o grande discipulador, e vamos levar aquele crescimento espiritual. O seu reino vai crescer e todas as nações da terra vão ser discipuladas pelo amor de Deus.